Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Nunes. Você está no canal Não é Heresia para mais um react, né? Dessa vez de um texto. Na verdade, estou gravando aqui em sequência alguns vídeos sobre o queridíssimo do momento, né? Que é o Frei Gilson. Então, eu não estou aqui. O canal não tem um perfil de comentar notícia, o canal não tem perfil de comentar o que na internet chama de hard news, né? Aconteceu hoje, gravar hoje, comentar hoje. Muito menos fofoca e tal. Eu recebi alguns textos interessantes, né, sobre o Frei Gilson, aspectos dos últimos acontecimentos dentro do catolicismo brasileiro, que de alguma forma tem uma interlocução com o Francisco, com o Papa, né? Inclusive, né, hoje, 24 de março, pós, né, saída dele do hospital, então desejamos aí pronta recuperação dele, plena recuperação do Papa Francisco. Esperamos que ele tenha ainda um papado muito longo pela frente, né? São 12 anos, se a gente vai enganado, de papado, e que venham mais e mais anos, porque de fato é uma primavera dentro do Vaticano, uma primavera dentro do catolicismo, com certeza. Então sigamos e vamos, para além de comentários e tudo mais, vamos de fato ao texto. Esse vídeo vai ser um comentário, né? Vamos ler junto e comentar junto aqui um texto da Tabata Tesser, né? Tabata Pastor e Tesser, que já teve aqui na Heresia, tem uma live dela muito interessante em uma ação de Mariologia Feminista, que é a live Machismo é Pecado, né? Então, esperamos inclusive a Tabata por aqui de novo em próximos vídeos, e o título em próximas lives, e inclusive o título desse texto dela é Por que Frei Gilson não reza pelo Papa Francisco? O texto de 11 de março desse ano, 2025, e vamos ao texto. Eu ampliei aqui a letra, ampliei a fonte, eu espero que esteja legível aí para vocês, e vamos ao texto. Ultraconservadores católicos que adoram versar sobre o silêncio praticam um anticlericalismo silencioso e peculiar ao se oporem à teologia ecoprofética do Papa Francisco, ignorando a política do bem comum e do bem viver no ano do jubileu e as campanhas e de campanha da fraternidade, né, ainda sobre o tema da questão ecológica. No lugar disso, sobra silêncio e tempo para agendas em programas televisivos, desinformativos e encontros com políticos extremistas. Mas não só. Não, não dispensam, perdão, a batina nem os privilégios religiosos. Escreve Tabata Tesser, que é doutora em Sociologia pela USP e mestre em Ciências da Religião pela PUC São Paulo. Né? A autora integra a linha de pesquisa Gênero, Religião e Política do Laboratório de Antropologia da Religião, pesquisadora visitante do Instituto de Estudos da Religião no GT de Catolicismo e Conservadorismo, coautora da pesquisa Cartografia dos Catolicismos Jurídicos Antigênero de 2024. Vamos ao texto. A Tabata, inclusive, acharam deu as entrevistas, eu vi alguns recortes em rede social. É uma figura interessantíssima para a gente discutir religião, discutir gênero, enfim. O que você vê dela, tanto escrito como gravado aí, live e tudo mais, pode confiar que é um conteúdo de qualidade com relação a essas temáticas, com certeza. Vamos lá, vamos ao texto. Mas desde já um ponto importante, né, que eu gostaria de comentar, eu acho que as pessoas que te defendem, as pessoas que te acolhem, as pessoas que te criticam, dizem muito sobre quem nós somos, né? Então, esse rapaz, o Frei Gilson, ele se coloca como esse bonzinho, tal, tranquilinho, não sei o quê. Eu vi live dele, vi muita coisa dele. Eu não acordo 4 da manhã para rezar com ele, não tem problema nenhum quem reza, tá? Tem várias pessoas que vêm até mim perguntar qual a sua opinião sobre isso. Eu falo, velho, veja bem, se te faz bem acordar de madrugada e rezar, reze, beleza. Se depender dessa reza para ser salvo, não vou ser salvo. Agora, essa reza 4 da madrugada não vai acontecer, eu não vou fazer essa oração. Agora, se te faz bem, reze. Enfim, eu acho eu acho não é a crítica que devemos fazer. Quem reza de madrugada ou quem não reza de madrugada. Então, se o texto é 3 horas, 4 horas da manhã, não é essa questão, 6 horas da manhã, não é esse meu ponto. Mas esse mesmo rapaz se coloca como religioso, orante, que acorda de madrugada para poder rezar todos os dias e tudo mais. É o mesmo cara que tem se abraçado, tem se alinhado politicamente e logicamente com figuras muito complicadas, né? O Brasil Paralelo, por exemplo, né? Então, tipo assim, quem acompanha o que a gente anda fazendo por aqui, ou nos grupos de estudo por aí, já viu, né, documentário do Brasil Paralelo com a gente e tudo mais. E é um canal que tem produzido desinformação, assim, né? Um canal que, como a extrema-direita faz
flerta ali com medos, flerta ali com sentimentos negativos que são pulverizados no senso comum, e pega sentimentos negativos e brinca com eles, faz malabarismos com eles, brinca com a fé das pessoas, com o sentimento das pessoas, com as vivências das pessoas, para fortalecer a extrema-direita. Então, é uma galera que, tipo assim, se você é definido pelo Brasil Paralelo, certamente você não é uma boa pessoa. Primeira coisa aí, a Brasil Paralelo é um espaço muito, muito negativo, com conteúdo super desinformativo, e Frei Gilson já deu entrevista lá, os caras adoram ele por lá. Então já diz um pouco sobre quem ele é, né? Vamos seguir. Parte da esquerda parece ter descoberto ontem que o catolicismo ultraconservador não morreu. Há tempos, estudiosos da religião alertam que reduzir a culpa, palavra católica, da atual conjuntura política apenas aos evangélicos é um erro. No último final de semana, né, após algumas reportagens circularem, setores de esquerda passaram a resumir Frei Gilson como religioso da bolha bolsonarista. Precisam decidir. Gilson expressa um fenômeno do Brasil real, capaz de reunir 1 milhão de fiéis católicos para rezar o terço, ou é um religioso restrito ao ultraconservadorismo católico? Porque, vamos lá, se ele é só de bolha, tem uma conta aqui que eu fico pensando, o cara está reunindo milhares de pessoas de madrugada. Quantos de nós conseguem fazer isso, né? Quantos da esquerda, de qualquer grupo que seja, ateu, cristão, qualquer grupo que você imagina, mas no campo da esquerda política, quantos de nós conseguiríamos reunir 1 milhão de pessoas todos os dias aí de madrugada? Então é para pensar. Será que é uma bolha só mesmo? Eu acho que ele é o maior influenciador católico do momento, né? Ele passou aí algumas figuras mais antigas da extrema-direita católica. Eu acho que ele é o maior em número de seguidores. Eu não sei se somando todas as redes, mas no YouTube, certamente é o maior. E no Brasil, né? Falando de Brasil, e tem feito o estrago dele, né? Direto e indiretamente, tem produzido. E aí, quem está acompanhando algumas figuras do campo mais progressista do catolicismo tem visto alguns ataques aí, e aí, como eu não pedi solicitação desses rapazes, mas volta e meia, algumas figuras, como o próprio padre Júlio Lancelotti aí, eu falo dele porque ele é famoso também, sofrem ataques, e você vai ver em alguns ataques, eu acompanho alguns freis, alguns padres, e aí volta e meia a galera vai nos directs deles e fala, olha, falam muito mal, xingam muito, atacam muito, um monte de coisa, e aí, eu sou seguidor do Frei Gilson. Não que o Frei Gilson tenha mandado as pessoas fazer isso, eu não quero dizer isso, o Frei Gilson não me processe, mas as pessoas estão se colocando dentro do catolicismo em estado de guerra, né? Pode-se dizer hoje, e aí algumas lives que nós já fizemos, se falava sobre um cisma, né, que paira no ar, mas é como se o catolicismo brasileiro hoje tivesse estado de guerra, no sentido de que até que ponto nós fazemos parte da mesma igreja, né? Se é só no rótulo, talvez no status católico, apostólico romano, porque há um ódio sendo propagado dentro do catolicismo hoje. Eu não estou dizendo que é o frei específico, que é o texto que está fazendo isso, longe de mim, não é esse o meu ponto. Mas eu quero dizer que há um ódio que está misturando fé e política, né? Fé, política e ódio no mesmo panela, e tem gerado aí ataques, né? Virtuais, de diversas formas, e é muito perigoso para a gente pensar o ultraconservadorismo católico, usando as expressões da própria Tabata, né? Seguindo aqui, né? Mas a questão aqui é outra. Por que parte da esquerda parece escandalizada? Eu acho que parece porque não conhece, né? Não faz a menor ideia do peso da religião, do peso do cristianismo em território brasileiro. E quando hype alguma coisa, quando alguma coisa viraliza, acaba descobrindo que ainda existe um cristianismo super radical, na pior expressão do termo, né? Um cristianismo de extrema-direita, um catolicismo altamente beligerante. O problema não está na reza do texto de madrugada, mas em como a mediação religiosa nas redes sociais ganha intenções políticas extremistas. Frei Gilson, como cantor e influenciador com mais de 7 milhões de seguidores, isso é só uma rede social, né? Faz parte de uma escalada autoconservadora da Igreja Católica, fortalecida pela ascensão dos clérigos influencers, uma resposta à plataformização da religião incentivada há mais de uma década. E eu gravo esse vídeo aqui, esse comentário e acho que 7 milhões é só em uma rede, não sei se é só no Instagram, só no YouTube, mas aquele tem mais, somando todas as redes, dá mais 7 milhões, com certeza.
Eu gravo esse vídeo e aí sai algumas matérias, se vocês forem procurar, ele apagou entre 1.000 e 2.000 vídeos, né? Ou foi mais de 2.000 vídeos, de um recorte ali de 2018 e 2022, curiosamente período que Bolsonaro era presidente. Então ele apagou do YouTube milhares de vídeos. Por que será, né? É só texto mesmo que ele estava falando por lá? Enfim. Ultraconservadores católicos que adoram versar sobre o silêncio praticam um anticlericalismo silencioso e peculiar ao se oporem à teologia ecoprofética do Papa Francisco, ignorando a política do comum e do bem viver. Do bem comum e do bem viver, imagino eu, né? Faltou o bem comum aqui. O ano do jubileu e as campanhas da fraternidade. No lugar disso, sobra silêncio e tempo para agendas em programas televisivos desinformativos e encontros com políticos extremistas, mas não só. Não dispensam a batina nem os privilégios religiosos. Esse ativismo midiático expressa um catolicismo conservador em saída, que deu voz ao leigo após o Concílio Vaticano II. A Igreja Católica, no entanto, não refletiu sobre o poder das vozes extremistas nas redes sociais e gestou o ovo da serpente. Fundamental, né? Então é preciso. E aí cobrar CNBB, que também é muito atacada por essa galera, direta e indiretamente. Pelo menos, pode até não ser atacada diretamente pelos padres influencers e tal, falando, eu odeio a CNBB. Esses capazes até não falar essas aspas diretamente, mas quem o segue tá falando. Tá atacando a CNBB de diversas formas, e a CNBB precisa se posicionar. Precisa respirar em meio a esse caos que a gente está vivendo no espaço religioso, no espaço político, discernir seu caminho. Porque por vezes o medo, por vezes a pressão, tem feito a CNBB ficar acovardada, acuada. Então, eu acho que falta para a CNBB nesse sentido discernir o que ela espera, discernir qual é o seu objetivo fundamental na Igreja do Brasil e se colocar. Então, caras como Padre José Eduardo, né, que recebeu inclusive visita da Polícia Federal, discursos extremistas não podem se criar no catolicismo brasileiro. Esses caras não podem ter milhões de seguidores e todo mundo fingir que não está vendo eles inflamarem a extrema-direita no Brasil. Então, algo precisa ser feito. Quem rezar o texto 24 horas por dia, 7 dias por semana, beleza, reze, quer fazer voto de silêncio, enfim, as pessoas vivam sua fé da forma que acharem que devem. Agora, se essa fé começa a atacar pessoas, se essa fé começa a silenciar pessoas, se essa fé começa a matar pessoas, essa fé precisa ser de uma forma responsabilizada e penalizada, né? Então não podemos permitir que essa extrema-direita siga pisando as pessoas, siga atacando as pessoas, siga, enfim, derramando ódio no território nacional. Cadê? Eu falei tanto aqui que eu me perdi. Vou voltar aqui, né? Esse ativismo midiático expressa um catolicismo conservador em saída que deu voz ao leigo após o Concílio Vaticano II. A Igreja Católica, no entanto, não refletiu sobre o poder das vozes extremistas nas redes sociais e gestou da serpente. Foi aqui que eu parei. Diante disso, surge a dúvida, princípio fundamental do catolicismo, pois onde há dúvidas, há liberdade. O que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está fazendo para conter os católicos extremistas? Pergunta fundamental. Inclusive, né, ano passado teve um encontro de pastoral das redes sociais, uma pastoral nova, eu não gravei o nome, me desculpe. E aí eu fui ver algumas matérias a respeito, fui ver algumas fotinhas, e foi um encontro nacional de influenciadores católicos, eu não fui convidado porque eu não sou influenciador famoso, ninguém assiste o canal, brincando com vocês aqui, vocês estão assistindo. E aí eu acho que eles não me acham tão católico assim. Mas o fato é que vi algumas fotos, vi algumas notícias a respeito desse encontro de influenciadores católicos e tinha uma galerinha de extrema direita lá, né, para variar. Uma galera grande no YouTube e uma galera que com discursos e tal, que até a gente fez react aqui de alguns deles, inclusive, uma galera bem complicada, mas enfim, né, a CNBB tem flertado aí com as coisas bem perigosas, talvez por medo, talvez por desinformação, talvez por não saber se se jogar água ou gasolina no incêndio, meio perdida em alguns cenários, e talvez falte respirar um pouquinho e repensar caminhos.
porque é necessário. Se a CNBB não se posicionar diante do clero brasileiro, diante da igreja no Brasil, da igreja católica no Brasil, a situação vai ficar cada vez pior. A Igreja Católica precisa decidir: seguirá comprometida com a defesa abstrata da vida, perseguindo meninas violentadas, e aí eu não posso falar essa palavra, vocês estão lendo, porque o vídeo vai ser cortado, com certeza, e condenado mulheres à submissão, ou abraçará a sinodalidade do Papa Francisco, arrancando do centro da Igreja a ideologia autoritária. E aí umas fontes tal, eu vou deixar a expressão que eu não falei está aqui marcada. Eu vou deixar esse texto no comentário fixado. Gostei do texto da Tabata. Obrigado, Tabata, pela reflexão. E aí eu acho, né, pegando esse último comentário final do texto, defesa abstrata da vida. Se fala no catecismo sobre defesa da vida do alimento, da concepção ao final natural, né? Se fala muito sobre isso. Mas até que ponto nós estamos praticando isso? Até que ponto o catolicismo tem de fato efetivamente definido a vida? Porque definir a vida abstrata é fácil. Agora é preciso olhar para as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, nas periferias existenciais e geográficas. Dito tudo isso, vamos ter atenção, né? Não vamos aqui reforçar um discurso de atacar quem quer rezar, né? Quem quer orar das mais diversas formas. Se você é de tradição católica, se você é de tradição pentecostal, não é pentecostal, se você é de tradição que se você bebe das religiões de matrizes africanas, não importa qual é o seu credo, não importa qual é a sua fé, não importa se você professa ou não professa uma fé. Esse não é o nosso ponto aqui. As pessoas têm que fazer suas conexões transcendentes da forma que acharem que devem fazer, que faz sentido para si e tudo mais. Agora, meu ponto, e aí botar esse texto de vídeo, tudo para a extrema-direita criar raízes cada vez mais profundas em solo nacional. Essa fé não pode ser uma defesa ou uma máscara, melhor dizendo, essa fé não pode ser uma máscara para propagação de violências. Essa fé não pode ser uma blindagem para disseminarmos preconceitos, violências, explorações, discursos de ódio e tudo mais. Essa fé precisa dialogada precisa estar dialogada com relações de fraternidade, defesas de quem sofre, de quem está nas periferias existenciais e geográficas. Se a sua fé te leva a pisar alguém, precisamos servir alguma coisa aí. E discursos como o desse rapaz Frei Gilson, né, que a mulher tem que ser silenciada, são discursos altamente complicados. Além do que, ele tem se aliado aí a algumas pessoas que são, no mínimo, problemáticas, pensando numa fé autêntica, pensando numa fé em diálogo com os evangelhos. E aí, é como se ele estivesse alinhando com pessoas que Jesus, certo, faria críticas profundas dos evangelhos. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre o texto. Enfim, dialoga comigo, curte. Não gostei, dá o dislike, compartilha nos seus grupos e, se puder, nos ajuda financeiramente, né? Superchat e membro depois são formas de que o canal. Os links estão todos nesse vídeo. Então, ajuda financeiramente, ajuda compartilhando, ajuda escrevendo e tamo junto. Esse vídeo terminou, mas a nossa missão por aqui continua. Era de